E aí, tudo bem? O nosso papo hoje é sobre o humanismo. O humanismo, que é uma estética de transição. Transição entre a Idade Média e o Renascimento. Como que é essa transição? Vamos entender isso daqui? Olha só. O humanismo, que é o que a gente está falando aqui hoje, é a transição da Idade Média para o período do Renascimento. A Idade Média, que é marcada pelo teocentrismo, ou seja, por Deus no centro do pensamento do homem, por um misticismo mais elaborado, uma valorização de uma vida mística, de uma vida espiritual, uma vida voltada para a religiosidade, e o período do Renascimento, que é um período de antropocentrismo, ou seja, é um período que o homem, está no centro do seu pensamento, um período de valorização da realidade e de valorização da vida terrena. Nessa transição da Idade Média para o período do Renascimento, vai surgir o humanismo, que é o nosso papo de hoje. Qual que é o contexto histórico? O que é que estava acontecendo no mundo nesse momento? Bom, nesse momento aqui, um tal de Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Aí você fala, e o que eu tenho a ver com isso? Com o fato do Fernão Lopes ter sido nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Bom, o Fernão Lopes, ele vai ser responsável por registrar a história de Portugal. Isso daqui, gente, significa o início da prosa historiográfica. Como assim? Você deve estar se perguntando. É o seguinte, ó. A partir de agora, o próprio governo português vai ser responsável por registrar a história de Portugal. Então, todos os fatos vão ser registrados em papéis oficiais. E isso é muito importante. É a prosa historiográfica. É a história contada em textos em prosa. E o Fernão Lopes vai ser responsável por esses textos. Então é nesse momento aqui que nós estamos. Só para você entender algumas datas aqui, eu vou colocar umas datas para você. Olha só. Em 1506, a gente está nos idos dos anos 1500, tá? Em 1506, o Leonardo da Vinci conclui, é a conclusão da Mona Lisa. Em 1506 isso acontece. Em 1512, o Michelangelo vai concluir a zona central da Capela Sistina, ou seja, é a conclusão da Capela Sistina. É a conclusão da Capela Sistina. E em 1517 vai acontecer o fato mais importante desse período aqui. Em 1517, o Martinho Lutero vai iniciar a Reforma Protestante. O nome mais importante do humanismo vai ser o Gil Vicente. E é nesse mesmo ano de 1517 que o Gil Vicente vai publicar um dos seus livros mais famosos, que é O Alto da Barca do Inferno. Então esse é o contexto histórico que nós estamos. Agora, se a gente está falando de Gil Vicente, a gente tem que falar aqui da volta do teatro. Porque esse momento é um momento de resgate do teatro. O teatro que ficou durante muitos anos esquecido pela humanidade. O teatro ele existia lá na Antiguidade Clássica, lá no período da cultura helenística, lá no período de Grécia e Roma. E lá nesse período, o teatro ele seguiu uma regra, que era a tal da regra das 3 unidades. Essa regra é importante que você entenda, e quem nos conta essa regra é um tal de Aristóteles, ok? Bom, o Aristóteles vai falar pra gente que existem 3 regras no teatro,
que é a regra do tempo, a regra do espaço e a regra da ação. Em que consistem essas três regras? Bom, o tempo em uma determinada peça, o tempo do enredo, ele não pode ter mais do que 24 horas. Ou seja, a história, o enredo tem que se passar em 24 horas. E o espaço? O espaço é um único espaço. Se a peça se passa em um determinado tempo, a peça vai se passar inteira dentro desse tempo, não há troca de cenários. E a ação, hein? A ação é uma só também. Uma única ação. Então a trama vai se desenvolver em torno de uma única história, uma única ação. Essa é a regra das 3 unidades do teatro clássico. E agora o teatro está sendo retomado e vai ser retomado por um cara chamado Gil Vicente.